Então vamos agradecer a Deus, agradecer aos amigos espirituais por mais uma vez estarmos reunidos em torno do estudo, buscando iluminar o nosso conhecimento, os nossos espíritos, para que possamos, à medida do possível, ampliarmos a nossa compreensão e assim, como diz a nossa querida doutora Ivênia, que seja o resultado de tudo, a essência desse conhecimento, o nosso avanço, nossa evolução moral. E assim, agradecidos, abrimos mais esta reunião com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Ou então, mais uma vez estamos reunidos, né, para estudar o livro Mecanismos da Mediunidade, que é um desafio para todos nós. E hoje nós vamos estudar a primeira parte do capítulo 10, se eu não me engano, é o fluxo mental. Não é isso, André? Isso. E, e nós vamos entrar então com o André, que vai fazer a apresentação e vai explicar para nós toda essa dificuldade que a gente tem de entender. O André vai clarear nossas mentes. Então, tá com você, André. Boa noite a todos. Márcio, parabéns, Márcio, É, novamente. aniversariante, né, Márcio? É, Já Tinha que chegou na tra- casa dos 6 lá? Não, né? O Márcio tinha que trazer um bolo virtual, né, hoje. Você chegou na casa dos 6 ponto alguma coisa já? Como é que tá? 6,7. Nossa, o Márcio, nossa, vocês estão mal, hein, gente? O Márcio tá bem, hein? O Márcio tá Pois é. bem. Seis ponto Ô sete. Márcio, é aniversário do Márcio hoje? É hoje? Ontem. Foi ontem, Ontem. né? Tá, então me desculpe, Márcio, mas aceite os meus parabéns, meu abraço, tá? Meus Obrigado. votos aí de muita paz espiritual mesmo, viu? Deus te abençoe. Obrigado. E continue usando Botox, viu, Márcio? O toque Tá funcionando. E a tinta no cabelo também tá boa. Tá bem, tá bem. Vou colocar aqui, pessoal, para apresentar. Nossa, uma hora eu estou no Zoom, uma hora eu estou no Meet, e aí eu me confundo todo, mas está bem aqui na frente aí. Muito bom. É aqui mesmo, aqui. Já está em tela inteira para vocês? Sim, tá ótimo. Joia. É bastante desafiador, pessoal, porque é o primeiro momento, acredito eu, que não vai dar para vocês chamarem os engenheiros. Estava até brincando antes da prece aí com o pessoal. Porque nesse capítulo especificamente, nós vamos ver questões mais voltadas. Quem vai ter mais facilidade, acredito eu, é o pessoal que da área da saúde, da área da, né, biologia, enfim, que conhece a anatomia. Seria muito bom se a doutora Ivênia pudesse entrar hoje aí. Semana que vem fica um pouco mais complexo. A gente vai tentar, como da outra vez, procurar tentar facilitar ao máximo, né? Dentro do que a gente entende, trazendo a doutrina espírita, tentando acrescentar para poder termos uma compreensão melhor que possível. Cada parágrafo do André Luiz dá algumas
uns bons minutos, para não dizer horas, né, de estudo, procurando outras fontes, para poder compreender um único parágrafo. Então, a oportunidade de estar, né, da gente fazer esse revezamento, tenho certeza que é de um ganho muito grande, principalmente para aquele que prepara, né? Porque a gente tem que ir mais atrás e, enfim. Então, nesse capítulo 10, fluxo mental, essa primeira parte, nós vamos falar sobre a partícula elétrica, que é a única situação vinculada à parte elétrica, como a gente já veio ocorrendo nos últimos 9 capítulos. A partir daí, muda-se a história. Partícula mental e corrente mental subhumana, hoje. Já vai dar para nós desenvolvermos bastante aí, abrirmos bem a mente. O Márcio chegou a mandar para mim até os slides, ele tinha olhado a outra escala, né? Antes da modificação que foi necessária. Eu não consegui aproveitar, Márcio. Vou ver se eu consigo aproveitar alguma coisa para a próxima, que já estava praticamente pronto, né? Mas os slides muito bons também. O Márcio fez uma pesquisa muito boa, então ele vai poder contribuir bastante hoje para a gente. Vamos dar início, então. Bem, partícula elétrica. Vamos pegar o que o André Luiz vai dizer e aí vamos trabalhar em cima dela. Ele diz assim: sabemos que toda partícula se desloca, gerando onda característica naturalmente formada pelas vibrações do campo elétrico, relacionadas com o número atômico dos elementos. Eu percebi que muitas das informações que foram pontuadas lá no primeiro estudo com o Vitor vieram se desenvolvendo ao longo dos capítulos e, novamente, tem uma raiz lá no primeiro capítulo. Bem, a partícula elétrica, né, já que essa parte ainda é da engenharia, a partícula elétrica ele está se referindo ao elétron, certo? Que, ao se movimentar, gera-se, né, a corrente elétrica, né, pela diferença de potencial entre dois pontos, aquilo que nós já vimos bastante. Mas o interessante que ele vai dizer aqui e que nós não podemos esquecer, que nós também já conversamos, toda partícula que possui carga, ela possui um campo elétrico ao seu redor. Esse é o primeiro passo, né? E esse campo elétrico, agora ele fala que está relacionado ao número atômico dos elementos. Tá, é uma frase, mas e aí, né? Então, o que eu procurei fazer? Para entender primeiro essa frase. Então, sabemos que toda partícula se desloca, então, gerando onda, vai gerar ondas devido ao campo elétrico, pela vibração do campo elétrico. Então, a vibração do campo elétrico é que gera a onda. E está relacionado ao número atômico. Todo mundo lembra o que é o número atômico? Eu não lembrava. Eu, particularmente, não lembrava. Mas, pois bem, para ajudar a gente a entender, eu peguei essa apostila aqui da Universidade Estadual do Ceará, de química básica mesmo, né? Química geral, para poder lembrar algumas coisas, que vale a pena, já que ele diz que a onda, a vibração, é devido à vibração do campo elétrico da partícula, no caso o elétron, e que tem vinculação com o número atômico. Por quê? O número atômico, então, ele é o número de prótons. Então, lá, basicamente, aquilo que a gente aprendeu, nós temos o átomo, onde no seu núcleo nós temos os prótons com carga positiva, os nêutrons e a eletrosfera com os elétrons. Ok? O número de prótons dentro do átomo, do núcleo do átomo, significa o número atômico. Por isso que na tabela periódica, quando a gente pega determinado elemento químico, você tem lá no canto inferior esquerdo, vou mostrar aqui, é o número atômico, né?
Então, o hidrogênio, ele é o elemento mais simples que se conhece aqui, né? Ele possui o número atômico Z igual a 1, ou seja, né, o número atômico é igual a 1, pode-se dizer, então, que o átomo de hidrogênio possui um único próton no seu núcleo. Então, o hidrogênio está aqui, nós fazemos a referência colocando o número atômico no canto inferior esquerdo do elemento químico. Ok. A ideia é tentar destrinchar o parágrafo. Então, agora a gente já sabe o que é número atômico, que está diretamente ligado ao campo elétrico, que a vibração do campo elétrico vai gerar onda. Bem, esse gráfico aqui ele é bem clássico, lembrando que nós temos aqui 3 eixos do campo elétrico, a distância e o campo magnético. Então, outra situação que nós não podemos esquecer, que nós já conversamos bastante, é que, a partir do momento que as partículas começam a se movimentar, além do campo elétrico que elas já tinham, elas geram um campo magnético perpendicular ao campo elétrico, perpendicular ao fluxo dos elétrons. Depois eu vou apresentar um gráfico melhor, né? Mas aqui nós temos um comprimento de onda que vai de uma crista até uma crista. Vai ter um gráfico melhor aqui depois. Mas por hora. Então, as ondas geradas pela vibração do campo elétrico. Aí o André Luiz pega e fala assim: a circulação da corrente elétrica num condutor é invariavelmente seguida do nascimento de calor, formação de um campo magnético ao redor do condutor, produção de luz e ação química. E ponto. E aí a gente lê isso, assim, se você abre o capítulo, para quem não leu, não está estudando o livro, e abre no capítulo 10 e lê essas 2 frases, você vai falar o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Ok, vamos tentar entender dentro do que ele está falando aqui. Nós já sabíamos, já tínhamos conversado sobre a questão do campo magnético, igual eu repeti agora. Doutora Irvênia, boa noite. Que bom que a senhora veio. Do campo magnético, que é perpendicular ao campo elétrico, ok. Já tínhamos falado alguma coisa do calor, porque quando você tem o fluxo de elétrons, né, a corrente elétrica, ela gera calor. Nós vamos fazer uma revisãozinha aqui. Fala da produção da luz. Sim, se você tiver num circuito elétrico um elemento que, né, como a lâmpada, você gera luz. E a questão da ação química, que nós não tínhamos conversado ainda, salvo engano. Então, vamos conversar um pouco sobre cada um deles para relembrar e acrescentar para nós. O calor. O calor são chamados efeitos térmicos. Então, quando a corrente elétrica ela atravessa algum meio que apresente a resistência elétrica, que nós já conversamos sobre resistência elétrica, as colisões entre os elétrons e os átomos do condutor fazem com que ocorra um aquecimento. Então, isso a gente até conversou do efeito Joule. Os elétrons, eles acabam se chocando. Por isso que um purificador de água, né, que gela água, precisa de corrente elétrica, o motor esquenta. Está esquentando porque os elétrons da corrente elétrica estão se chocando e gerando calor. E é um equipamento para poder resfriar a água, né, por exemplo. Então, o calor, a gente já tinha conversado alguma coisa. Acredito que, se qualquer coisa, vocês me pede uma pausa aí, por gentileza. Tá? Então, o efeito térmico é isso, é a colisão dos elétrons, vai colidir, no caso pensando no condutor, colide também com o próprio material do condutor, que é formado por átomos, né? E aquece.
Por isso que tem que ter a bitola correta para cada instalação, né? Bitola menor, pai, pode ajudar melhor aí que o senhor faz projeto elétrico aí. O fio condutor tem que ter uma bitola do tamanho apropriado para aquela corrente, né? Tensão, potência, enfim, que vai estar passando lá. O campo magnético, são os efeitos magnéticos, eu trouxe no capítulo 6, aquela experiência daquele pesquisador, salvo engano, no início do século XIX, algo assim, século XIX, onde ele pegou o condutor, colocou uma bússola, e quando passou a corrente elétrica, o norte magnético ali ficou perpendicular ao fluxo de elétrons. Então, daí a gente conseguiu compreender que há a existência, a formação de um campo magnético quando há o fluxo dos elétrons. O elétron parado não gera o campo magnético, mas em movimento sim. Os efeitos luminosos, a luz. Então, a corrente elétrica ela pode gerar luz ao atravessar, por exemplo, tá? Quando esse texto aqui sai lá da apostila. Quando for André Luiz, vem na tonalidade verde, tá? Quando, por exemplo, se a corrente elétrica atravessa alguns tipos de certos de gases ionizados, né, que possuem íons ali, estão com carga, como aqueles das lâmpadas fluorescentes ou outras lâmpadas, lâmpada de mercúrio, enfim, a gente vai ter a geração de luz. Então, tem que ter um meio propício para isso, a corrente elétrica passar por esse meio para proporcionar um efeito luminoso. A gente vê que isso é tudo efeito. Tudo efeito da corrente elétrica. São efeitos. A ação química, efeitos químicos. Então, por exemplo, algumas reações químicas você pode utilizar a corrente elétrica para poder catalisar, acelerar como nós podemos dizer, a reação, né, que se pretende fazer. Então, tem certas reações químicas que é necessário a corrente elétrica para poder, inclusive, catalisar, acelerar ali. Então, a ideia aqui, já que André Luiz falou sobre calor, campo magnético, falou de luz, falou de ação química, foi a gente trazer, do ponto de vista da química, o que poderia ser isso, para ajudar a entender aquele parágrafo. O André Luiz, ele não fala de um outro efeito, que eu vou trazer aqui a título de curiosidade, porque interfere diretamente no ser humano, que tem a fonte aqui, que são chamados efeitos fisiológicos também. André Luiz não chega a falar ainda nesse ponto. Não sei se em algum momento ele vai dizer. No capítulo 10 ele não fala, mas eu já dei uma adiantada para trazer. O que é o efeito fisiológico? Se a corrente elétrica passar por algum ser vivo, como nós, né, um animal, enfim, seus músculos podem sofrer contrações fortes. E, dependendo da intensidade dessa corrente elétrica, pode ocasionar, inclusive, o desencarne da pessoa ou do animal, do ser vivo. E aí, achei bastante interessante essa tabela aqui, que aqui na intensidade da corrente elétrica, né, que são os amperes, então nós temos desde pequenos formigamentos numa corrente muito baixa, né, até uma questão de fibrilação ventricular, não estamos, nem chegou a 1 ampere, hein? Muito baixa aqui a intensidade. De 1 a 10 ampere já fala em queimadura grave, parada cardíaca e possivelmente morte. 1 ampere, que não é nada difícil de conseguir. Quando eu estava olhando esse quadro aqui, me veio na mente na hora o caso quando as pessoas quando nós temos essas tempestades e nós temos as descargas elétricas. Eu achei até interessante como que isso ocorre, né? O próprio solo possui carga, a nuvem está eletricamente carregada, ela vai se aproximando do solo até que chega um ponto que gera o raio. Logicamente que eu estou fazendo uma explicação muito simplória, mas basicamente é isso. São cargas elétricas.
da superfície e das nuvens. E aí eu pensei, nossa, sempre a gente acaba ouvindo falar, principalmente nas épocas das tempestades, de casos de pessoas que perdem, né, vamos dizer assim, que desencarnam devido ao raio, né, o raio descarregar na pessoa, ou a pessoa fica gravemente ferida. Tem pessoas que até sobrevivem, logicamente que tudo isso depende da intensidade. E eu fui ver, vocês têm ideia de quanto mais ou menos um raio produz em termos de intensidade? Porque na tabela anterior, ó, 1 a 10 ampere pode ocasionar morte, que entendo não ser uma intensidade para uma corrente elétrica absurda, uma corrente elétrica normal. Agora, alguém tem ideia de um raio? Nem uma ordem de grandeza, ninguém quer chutar uma ordem de grandeza, não? 1.000, 10.000? 1 milhão. Aí também se apela, né? Ah lá, ó. Olha só que interessante aqui. Alguns, logicamente que não são todos os raios, isso depende, mas é muito elevado e pode chegar, olha só, na ordem, olha só, corrente na ordem de 30.000, podendo chegar até 300.000 amperes, e eu vi outras fontes falando já em 400.000 amperes, 500.000 amperes. Mas se a gente pegar, por exemplo, 30.000 amperes, que seria um valor relativamente normal, significa a gente pegar 30.000 lâmpadas dessa de 100 watts que a gente compra para nossa casa. Aí no mercadinho, qualquer loja de construção, uma lâmpada de 100 watts é uma lâmpada comum nossa no dia a dia. Na nossa casa, a lâmpada de 100 watts faz parte da vida nossa. É a mesma coisa você pegar 30.000 dessa e a pessoa toma um choque relacionado às 30.000. É muita coisa. Realmente não dá para sobreviver mesmo. De 1 a 10 amperes já pode causar morte, tomar um raio e sair vivo realmente não era o momento do desencarne, né, do desenlace, porque... Mas isso aqui eu trouxe a título de curiosidade, porque me veio à mente isso, falei, deixa eu ver quanto que é um raio. E é muita coisa. O Né? André, Oi, André, pode falar. só por curiosidade, por exemplo, às vezes a gente vê em filme, uma pessoa está tomando banho, alguém joga por exemplo, um secador de cabelo ligado na água, a pessoa tem um choque e morre. Quantos amperes aí a gente pode calcular nessa situação? Ó, se a pessoa desencarnar, doutora Irvênia, eu ficaria na tabela em torno de 1 a 10 amperes, no mínimo. Porque com menos, quer ver? Ó, com O fato de menos, estar na água, o fato de estar na água facilita a transmissão, né? sim, porque a água é um excelente condutor de corrente elétrica. Então, a água e a eletricidade é uma combinação mortal. Tanto é que O André, porque o todo extintor... organismo do ser humano, dos animais, tem, sei lá, 70% de água. Então, Exato. isso aí, chegando uma corrente qualquer na pessoa, tem facilidade de transmitir, né? Tem, você vê aqui, ó, a ponto 1 a ponto 2, uma fibrilação ventricular, que já é algo bastante complexo, né? Parada 1 a cardíaca, de 10 ver aqui, amperes, nossa senhora, 1 que a horror. 10 é possivelmente a morte, mas menos que isso já também pode levar à morte, né? A pessoa pode ter uma parada cardíaca com Parada 0,2 cardíaca e parada ampere cardiorrespiratória. e, e pode vir a desencarnar. Então, assim, e fora as outras Tá bom. situações que tem, né? Mas é bem interessante isso. É. Eu ia falar uma coisa, agora até esqueci. Eu esqueci, mas era para... Obrigada, André. Por isso ela perguntou. Mas, enfim, fala uma... Juntar água e eletricidade, realmente... A turma aí, meu pai, eu já deve ter tomado É. choque quando era mais novo, né? Não sei, João, porque na época não tinha aterramento, né? Nas casas. E aí ia tomar banho na hora da tempestade. O João tem um caso desse, não tem, João? Tem sim, o Virgílio, um dia Tá desse, baixo, tá baixo.
Tem que pôr o microfone, João. Só que o João O não gosta de lembrar que Virgílio, deve ter sido muito o ruim mesmo. Virgílio, seu pai, um dia desse estava lembrando que quando eu ficava em Itubi, era moleque, e tinha muita É, gente hospedado na casa da minha avó, e a gente saía por Itubi para tomar banho na casa dos tios, né? E eu tomando banho na casa do tio Virgílio, da tia Wanda, eu tava tomando um choque na torneira de abrir e fechar, e aí eu pensei, eu vou desligar o chuveiro em cima para não tomar choque. E aí encostei o dedo no chuveiro e eu tomei um choque violento. Eu sei que eu tive que esticar o braço para cima para desligar o chuveiro. E quando eu tomei o choque, meu corpo, as minhas pernas dobraram. Então eu apaguei e caí no chão. E o meu dedo ficou grudado no chuveiro lá em cima. Então, como grudou e eu caí no chão, as pontinhas do dedo ficaram grudadas lá e minha mão ficou cheia de sangue. Foi uma cena de terror. E foi é aí que eu você. descobri, foi aí É, que eu descobri, quando eu estava sentado no chão, com o chuveiro ligado, caindo água e cheio de sangue na mão, e eu chamei ajuda, aí apareceu o tio Virgílio. Foi aí que eu descobri que o tio Virgílio era gago, porque ele começou a gaguejar e, é. e me É ver porque naquela situação. a cena não era das mais bonitas, né? Não. Vamos falar, né? Aí me levaram para a farmácia, tal, fizeram um curativo, né? Mas tudo entre família. Mas você vê, João, é que na verdade, lá, esse caso aí, você foi a ponte. Você fez a descarga que estava toda concentrada no chuveiro, você aterrou. Você passou por você e estava com o pé no chão, né? Se você tivesse sem estar com o pé no chão, voando, se fosse possível, não teria acontecido isso. Mas você foi o fio terra, né? É. Ô, André, Eu fiz tudo por amor à ciência. Quase desencarnou também. ô, André, posso Oi, só dar um cumprimento aí, por gentileza? Porque lógico. hoje existe, eu até vendo produto do material elétrico, né? Hoje existe o DPS e o IDR. Você coloca lá na sua caixinha de entrada, onde distribui a rede, né? Então, Sim. ele parece um disjuntor, tanto o DPS como o IDR. Então, ele protege a pessoa. Então, hoje já ninguém morre mais com. Vamos supor, você está tomando banho na banheira, cai o secador e ele automaticamente ele corta a corrente. É uma coisa fantástica, que os prédios mais modernos hoje, as casas mais modernas, que já tem aterramento e tudo, então é obrigatório você ter o DPS e o IDR. Então, Ah, isso daí é muito legal. importante. É interruptor diferencial residual, que a gente fala, né? E o DPS também para proteção. Então, você já não tem mais esse problema. Mas é uma coisa interessante, né? O homem ele vai evoluindo e vai conseguindo chegar a esse ponto. Se tivesse já o fio terra na casa do tio Sim. do João, já não teria esse problema. E se tivesse DR também naquela época, também muita gente não teria ido a óbito, né? Porque muita gente foi a óbito por causa de duas pecinhas que eles inventaram que salvam É, vidas. Legal. Só para tem comentar. que. Não, legal. E a gente sabe, lógico, pela doutrina, que acabou sendo um instrumento para a pessoa ir a óbito, mas, por outro lado, fez com que né, fosse desenvolvido tecnologia para poder impedir que realmente, né, Sim. você vai tomar um banho e Nossa, quanto aí, choque. né, complicado. Então, pessoal, a gente vai para o próximo tópico, que é partícula mental. A partícula elétrica, quer falar, João? A partícula elétrica, nesse capítulo, o André Luiz ele fala pouco, então eu peguei o que ele falou e tentei mostrar do ponto de vista da química, né, para poder a gente ter alguma compreensão. Mas precisamos que ele avance para a gente poder vincular aí com as questões da mediunidade. Então, por hora, fica guardada essas informações e a gente segue aguardando a junção,
né? Pois bem, O a André, partir Oi. desculpa, você vai continuar, Não, né? pode falar, pode falar. Não, só lembrando uma coisa, né, André? Esse assunto não é fácil, não, porque você vê, dá um choquinho aí de 1 a 10 amperes, a pessoa tem parada cardíaca, né? Agora, no atendimento de emergência, quando a pessoa tem parada cardíaca, eles põem aquelas 2 placas assim e dão aquele chocão, né? Sim. Para o coração reagir. É o mesmo mecanismo que É fez corrente elétrica, parar, vai né? fazer o coração responder? Eu não tenho o conhecimento aí do funcionamento do coração, mas pelo que eu gosto de assistir muito esses programas americanos de emergência. E isso aí É, é o tempo todo, né? O tempo é o todo é tempo isso. todo. E pelo que eu já consegui compreender, é que ele precisa ser reanimado eletricamente mesmo. Então ele toma um choque. Só que ele toma É, um choque numa voltagem específica que não vai prejudicar é, o, é, o organismo, né? Mas tem que ser na base do choque para fazer é. ele voltar a pulsar, né? É muito interessante isso. Mas que coisa, né? Você vê, às vezes é o mesmo mecanismo que é usado de não sei qual é o. Qual, Você pode desencarnar por ele ou, ser, ou, Isso. porque ou retornar por uma ele. hora dá parada, outra hora faz o coração voltar a bater, né? É porque, no caso aqui da parada cardíaca, a energia, a corrente elétrica passando, né, pelo organismo, ela faz a contração muscular. E aí o coração entra junto, que é Sei. o músculo, né? Então, você desregula todo o organismo. As pessoas têm queimaduras, É, salvo mas engano, aí acho que internas, né? é, quando a corrente também é muito forte demais, dá uma contração muito, com tônus muito forte, porque o coração ele tem que contrair, depois ele tem que relaxar, né? Ele Perfeito. faz aquele movimento de sístole e diástole. Se ele fica só em sístole, fechado, e ele não continua o movimento, né? Então, acho que Isso. é mais ou menos isso aí. Deve Muito ser uma interessante. corrente alternada, né, André? Porque se ele dá contração e depois ele relaxa, né? Olha, a corrente alternada, o que ela basicamente diferencia da contínua é aquela questão que na contínua os elétrons eles fluem num sentido só, É, quanto na alternada os elétrons vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Não sei dizer se isso é se isso faria diferença, não sei como é que o equipamento é produzido, né? Aí vai de acordo com o equipamento. A função do equipamento é dar o é, choque elétrico, é dar o choque, tanto é que eles dão o choque e para, né? Quando é aquele é, manual, eles é, dão e tiram. E quando cola, dá, enfim, a máquina ela suspende a corrente, né? Eu acredito que não tem é, vinculação com ser alternada ou contínua. A questão acredito eu, que está na intensidade sei. da corrente que é dada. Na intensidade ali, Sei. basicamente. Eu Ah, tá acreditaria que bom. fosse isso. Mas é algo legal para a gente dar uma pesquisadinha de curiosidade. Bem interessante mesmo. Como é que funciona o desfibrilador, né? É, Desfibrilador. é. Porque a Então, questão da então a tá bom, corrente André. alternada, Obrigada. ela foi trazida por Tesla, né? Para poder vencer longas distâncias com pouca perda, É enquanto a porque quando fala contínua é muita alternada, perda. eu lembro que você explicou, mas quando fala alternada, a gente tem a ideia que é assim, ela funciona e para um pouco, funciona e Não, para um pouco. Não é isso, né? mas não é. Ela tá correndo. É que o elétron que tem um comportamento diferente, mas a corrente ela tá fluindo. A corrente está fluindo. É que dá essa impressão, né? Como é um choque, ela é É, alternada. não tem, André, acho que não tem, Ela é porque assim, contínua, né? Ela o- é contínua. ela é contínua, né? Porque, André, é Ela assim, gera ó, energia. o coração mesmo, o músculo, as fibras musculares do coração, elas têm um automatismo. Então, lá no alto do coração tem chama marca-passo.
chama de nó também, um concentrado de neurônios que recebem o estímulo elétrico pelos nervos. Mas a partir daí, acho que não é estímulo elétrico, é um estímulo próprio do coração, porque tem uns ramos, uns feixes, que não são exatamente nervos, que levam esse estímulo para todas as regiões. Aí o coração faz essa contração e depois ele relaxa, que é para chupar o sangue. Então, aí é outra coisa, porque, por exemplo, se você pegar coração de sapo, a gente assistia aula com isso, você tira o coração do sapo e põe num aparelhinho assim, que vai nutrindo ele com soro, um soro fisiológico. Ele continua batendo, sem ter estímulo elétrico presente. Porque ele tem o chamado sistema de condução do automatismo cardíaco. Então, olha, essa coisa que você está falando aí, toda essa parte elétrica, e mais essa parte da condução autônoma do ritmo cardíaco, deve ser um assunto muito interessante para ser estudado. Sim. Mas eu não, isso aí é uma coisa já específica de quem é da área, né? É muito Mas interessante. é muito interessante isso. Muito mesmo. André, Oi. eu procurei aqui no irmão do homem aqui, do Google, é de 300 a 3.000 volts. Mais ou menos a descarga. Volts. Isso. Mas e quantos amperes? Ele fala ampere, não? 50 a 200 joules, né, que a gente fala. Aquele que você falou lá atrás. Joule. Isso. Olha a potência que é. Porque a corrente... o corpo do ser humano pula, né? Eu vi quando meu pai foi assim, foi 4, 5 vezes o médico colocava, ele pulava, mas não voltou, né? Mas assim, de 3.000 a 3.000, a tensão é violenta. É volts mesmo. É volts. Nossa, É bravo o negócio. Certo. É tensão. Exatamente, é bravo o negócio. Mas ele não fala aí a corrente elétrica, né? E ampere, a intensidade da corrente. Ampere não, ele fala de 300 a 3.000 volts e 50 a 200 joules lá, mas ele não... Mas com certeza é uma corrente baixa, porque se a corrente for alta, sim. ela acaba de desencarnar a pessoa, né? Sim, é corrente baixa, porque... A tensão é alta, mas a corrente é baixa. Está dentro da viatura, vamos supor, do SAMU, ele tem lá o aparelhinho, então a corrente não é tão alta. Importante isso, exatamente, senão você mata, se todo mundo na hora. Não tem uma jeito. corrente alta, deve ser uma corrente bem baixa, mas numa tensão elevada. Interessante. Isso, tipo celular, carregador de celular, alguma coisa, não é um chuveiro, né? Que o chuveiro já vai lá em cima, né? Então, é isso aí. É bem bacana mesmo. Vou até dar uma olhada também depois. Vamos para a partícula mental, então. Agora vem, ainda bem que o Dr. Werner veio aí, porque agora acabou a engenharia, viu, Dr. Werner? Agora a engenharia acabou. Agora que vai complicar, viu? Nesse capítulo, engenharia acabou. Agora que o bicho pega aí. Antes da gente ver o que o André Luiz vai falar, a gente trouxe esse gráfico aqui só para nós lembrarmos o seguinte, nós temos então a onda. Cadê aqui meu mouse? Quer funcionar, filho? Meu mouse, ele é aqui. Opa, deixa eu voltar a onda aqui. Então, nós temos a onda, né, que é gerada pela vibração do campo elétrico. Na partícula mental é similar, né, como nós já temos visto aí, o André Luiz fez as analogias. Então, como na corrente, na partícula elétrica, então nós temos a onda aqui. Temos a parte de vale, a crista, que é a parte superior, vale, temos a amplitude dessa ondulação, a distância entre duas cristas é o que a gente chama de comprimento de onda, e uma oscilação completa é esse movimento, né? Ele subiu, desceu tudo e parou, e veio aqui de novo na parte neutra, vamos dizer assim. Então, isso aqui é uma oscilação completa. Isso aqui é interessante a gente não perder de vista, uma oscilação completa. E o comprimento de onda. E nós vamos ver o quê? A frequência, porque André Luiz vai falar de frequência de novo. Então, o que é a frequência? Ela é o número de... Oi? A frequência, ela é o número de oscilações, olha aqui, a oscilação, então todo esse movimento aqui da onda,
que é realizado a cada segundo. Então, lá no Sistema Internacional de Unidades, nós medimos em segundos a menos 1, que é o inverso de segundo, que é o hertz. Então, quando a gente fala numa frequência, né, por exemplo, uma onda tem uma frequência de 20 Hz, significa o quê? Que ela realiza essa oscilação completa aqui a cada segundo. Perdão, ela realiza 20 oscilações dessa em 1 segundo. 20 oscilações dessa em 1 segundo, só para a gente não perder de mente. Então, 50 Hz, ela faz esse movimento 50 vezes em 1 segundo. E assim por diante. Esse parâmetro é importante quando a André Luiz vai falar da frequência. Tá? Então, oscilação completa durante o segundo. O que o André Luiz vai dizer? Olha só, os grifos são meus, tá, pessoal? Em identidade de circunstâncias, apesar da diversidade dos processos, aí eu coloquei em letra maiúscula, toda partícula da corrente mental, toda, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, e aí ele já deixa claro, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca. Então, toda partícula da corrente mental, ela se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor, qual acontece na chama, cujos fótons arremessados em todas as direções são constituídos por grânulos de força, cujo poder se revela mais ou menos intenso, segundo a frequência da onda em que se expressa. Então, olha que interessante, toda partícula, não é metade, 50, 90%, toda partícula da corrente mental. Daí a analogia com a questão elétrica, como cada elétron, né, ele vai o quê? Se deslocar, produzindo irradiação eletromagnética, que é o que a gente vê nos elétrons, e a frequência varia conforme o estado mental do emissor. E aí a gente já começa a pegar, né, as coisas que nós estudamos na doutrina espírita, sabendo que o nosso pensamento, né, sobre o nosso pensamento, a gente vê, nós vemos ao ler na literatura espírita, André Luiz traz isso, acredito que Manuel Filomeno de Miranda também, quando espíritos superiores adentram algum ambiente, eles conseguem ver toda uma cena, por exemplo, que lá ocorreu. Ficou plasmado no ambiente, né? É um processo até bastante complexo, a meu ver. Ele consegue ver isso. Eles conseguem ter e saber fazer a leitura do que realmente aconteceu naquele ambiente. Então, olha só, essas partículas, todas elas, nascem aonde? Nas emoções e nos nossos desejos. Fenômenos íntimos e profundos da consciência. E a frequência varia de acordo com o estado mental do emissor. Então, daí dá para inferir o quê? Então, a pessoa desequilibrada, ela está numa frequência. A pessoa equilibrada está em outra. Por que que muitas vezes, a gente, né, na doutrina espírita, a gente fala da questão da vibração, de tentar elevar o pensamento? É para manter uma frequência que esteja no mesmo patamar dos bons espíritos. Senão a gente está fazendo o quê? Abrindo a porta para os nossos irmãos, né, adentrar a nossa casa mental. E daí a gente já sabe as complicações que podem daí vir. Me chamou muita atenção nesse primeiro momento, André Luiz já deixar claro a origem, da onde que vem. Porque isso vai interferir na sessão mediúnica, né? Diretamente, isso aqui. Porque é pensamento, é questão mental. Da onde que vem isso? Vem do espírito, seja encarnado ou desencarnado,
e varia de acordo com uma determinada frequência. Vamos ver aqui. Aqui, para título de curiosidade, em relação à frequência, já que a frequência é o ponto que André Luiz aqui mais fala, essa imagem eu peguei lá da apresentação do Vitor, no capítulo 1, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, das frequências, né? Uma frequência bem baixa e uma frequência bem elevada aqui. Lembra que frequência é o tempo da oscilação completa, ou seja, você vê que nós vemos aqui que numa frequência baixa, que aqui nós temos aqui 100.000, né? Um valor de 100.000 Hz. Olha como é a onda. E, logicamente, que frequência muito elevada, as cristas tendem a se aproximar. Tá? Dá para ver bem aqui, ó. E aí é onde sim Vamos lá. dá para incluir cada um, rádio, micro-ondas, infravermelha, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, né? O comprimento da onda, que é ali Luz. também a distância entre duas cristas. E aqui, olha, tudo vibra na natureza, né? Os próprios edifícios, as construções, a gente enxerga elas paradas, mas elas estão em vibração. Aqui, André, ô João, fala aí. deixa eu fazer um comentário. Quando eu era moleque, e isso deve valer também para o Alexandre, para o Virgílio, para o Márcio, a gente tinha muito rádio, a gente ouvia muito rádio. E era interessante que os rádios tinham canais diferentes. Você mudava um botão lá, ligava as ondas curtas, né? Ligava lá as ondas médias, ondas longas. E eu ficava encafifado, porque quando você ligava as ondas curtas, você pegava estações de rádios mais distantes. Você ligava onda, você mudava para o botão ondas curtas, você pegava cara falando em japonês, em alemão, em francês. E eu falei, caramba, se é curta, como é que vai mais longe? Mas exatamente essa é quando fala curtas, longas e médias, é a distância entre a crista, né? Porque quanto mais curta, essa frequência é mais alta e, portanto, essa onda tem mais força. Ela consegue ir mais longe, não é isso? A lógica? É isso aí. Você vê lá no último, o comprimento de onda 10 a menos 12 metros, onde você tem uma frequência elevadíssima, ou seja, é isso mesmo. É isso que você falou, João. Quanto E que é aqui, 10 a menos 12? Quanto 10 que é a menos 10 a menos 12, 12? É. pega um zero, bota uma vírgula e joga 11 zeros na frente e bota o número 1. É Então muito pouco. é muito pouco. Só Entendi. que a frequência é muito elevada. É 10 elevado a 20. É pegar 10 e colocar 20 zeros depois dele. Ah, tá lá Ou, embaixo, né? Que aqui não dá para ver. ou seja, você faz com que as cristas se aproximem. Então, o comprimento de onda ele é muito curto. Mas a frequência é muito elevada. É inversamente proporcional. Entendi. Graças a Deus que os edifícios aqui vibram numa frequência bem baixa, né? Senão a gente ia ter a percepção do movimento. É, Prédio, sim, prédio é edificação de forma geral. Tudo vibra, né? Tudo vibra. Os átomos não estão estagnados nos materiais, né? Isso é muito interessante. O Vitor que trouxe essa aqui. Nós mesmos, ó, temos uma faixa aqui já classificada pela ciência ali, ó, de frequência nossa, que é 10 elevado a 8 Hz, né, com comprimento de onda de 0,001. Não, 0,01 metros. Deixa eu ver aqui. É isso. 1 centímetro? 1 centímetro. O nosso comprimento de onda é 1 centímetro. 10 a menos 2 metros, salvo engano, olhando aqui de cara. Então, Pouquinho, né, André? hã? É pouquinho a nossa onda, né? Nossa onda é sofrida. Ô, André, É. eu não sei se o Virgílio vai lembrar,
os outros são um pouco mais novos, né? Mas no meio espírita corria uma notícia que os americanos vieram medir a aura do Chico Xavier e era de 9 metros. Você já ouviu falar isso? Já. Eu não estou com material aqui, mas eu apresentei para o pessoal alguns anos atrás isso. Veio na década de 70, salvo engano. O do ser humano é coisa de centímetros, o do Chico era isso aí mesmo. Tanto é que todos que tiverem Uberaba na época falam que ao estacionar o carro, já vi mais de uma vez isso, já percebia o clima totalmente diferente. O que Chico emanava era algo assim fora, né? Fora a emanação dele, a própria emanação da espiritualidade, o Emmanuel, enfim, o ambiente era muito, muito interessante, né? Mas é isso mesmo. Eu vou achar nas minhas anotações e coloco para vocês. Eu tenho os valores exatos que eles mediram. O que o ser humano tem, que é pouquinho, do Chico era 100 vezes mais, sei lá, nem lembro. Mas era uma diferença assim para deixar a gente no chinelo mesmo, né? É André, interessante. Oi, André, eu pode falar. nos estudos que eu fiz desse capítulo, por engano também, né? Mas vai valer, Ah, eu vale, grifei algumas bem. coisas, né? Uma das coisas que se fala é que a estrutura da consciência, segundo André Luiz, ainda não conseguimos abordar, né? Isso é um fato interessante. E outra coisa que ele diz assim, a partícula da corrente mental se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Que seriam esses estados mentais? Eu acredito que é a questão nossa, né? Nós estamos, por exemplo, o que é o nosso estado mental, né? Aparentemente aqui, eu acho que todos estão equilibrados. Então, a gente tem uma certa frequência que nós estamos emitindo. Alguém ficar nervoso, isso altera. Ficar alegre, enfim, as emoções mexem diretamente, né? Então, eu acredito que seja isso. Daí a necessidade da gente procurar estar equilibrado. Poder tentarmos, né, dentro das nossas limitações, sintonizarmos com a espiritualidade que está num padrão vibratório, que a gente fala muito na doutrina, melhor. Acredito que está vinculado a esse Ô, padrão vibratório. Legal. André, Oi. Márcio, eu não sei se eu vou complicar ou não, mas a Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, André, na minha cabeça eu penso assim, já que o pensamento é matéria, né? Matéria mental, Sim. André Luiz fala isso e Emmanuel também. Então, eu estou pensando assim, olha, tudo vem do espírito, né? Do que o espírito sente, da vontade do espírito, do que o espírito pensa, tal. Esses raios lá da vontade, da emoção, do pensamento, bate nesse espelho que é a mente, e dali eu não sei o que acontece no mundo mental, que dali sai um outro raio que é o pensamento, que já é matéria. E que o André Luiz Então, falou que não tem como a gente abordar agora, não tem né? como abordar agora, mas é no terreno da mente, porque o Márcio falou, né? É até meio esquisito. Você falou, olha, o nível aí de frequência das ondas depende do estado mental, Isso. né? É claro, agora, esse estado mental, ele digamos, a origem primeira dele é lá no espírito, mas ele vai refletir no plano físico na medida em que ele vai bater nesse espelho que é a mente. Então, na hora que bate no espelho e reflete para o plano físico, aí esse raio que reflete para o plano físico é o pensamento, que é a matéria mental. Entendo isso aí. Né? Acho que é por aí Agora, mesmo. aí André Luiz fala em Evolução em Dois Mundos que o pensamento, a partícula de pensamento é passiva
perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal, né? Porque hoje mesmo a neurociência admite que pensamento e sentimento, eles são emitidos em parceria. Porque você não pode, assim, você está pensando na fraternidade universal e também, ao mesmo tempo, estar com raiva de alguém que está na tua frente. Não combina. Você não consegue pensar uma coisa e ter um sentimento contrário, né? Então, pensamentos e sentimentos, eles são emitidos da mesma coisa. Agora, a própria neurociência hoje admite, André Luiz é pioneiro em falar isso em Evolução em Dois Mundos, que todo pensamento ele é gerado pela força do sentimento. Tanto que tem um filósofo antigo, não sei se eu vou lembrar o nome dele, ele fala que todas as ações humanas não são geradas cognitivamente pelo pensamento, mas pelos sentimentos, né? E aquele poeta lá do Sul, o Mário Quintana, eu visitei o memorial dele lá em Porto Alegre e tem uma frase, ele tem várias frases assim, né? E uma delas fala assim, que a imparcialidade não existe, porque a emoção é sempre soberana. Então, quando o juiz ou alguém que está decidindo alguma coisa fala que ele vai ser imparcial, isso é uma utopia. Isso não existe imparcialidade. Toda decisão humana ela tem influência prioritária das emoções sobre o sentimento, sobre o pensamento. Por aí Olha, essas mesmo. informações de André Luiz são pioneiras, porque hoje a neurociência admite isso, que pensamento e sentimento, eles vibram no mesmo padrão vibratório. Muito bem, vamos para o item 3, então, o último de hoje, Vamos. que ele fala da corrente mental subhumana. Quando eu li esse título, eu falei, mas o que ele está querendo dizer? Aí, quando eu li, eu falei assim, pera, era para o doutor Irvênia estar dando dar uma Olha, aula para nós. o André, eu estou É, escrevendo aquele livro dos animais na obra de André Luiz, e é, eu já dei com esse. Eu já estou em redação com esse negócio da corrente mental subhumana. vai ser legal. Vai ser muito legal mesmo, porque isso aqui achei isso fantástico, né? É, é, olha o André Luiz, vamos ver o que o André Luiz fala primeiro. Tá bom. Nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação nos seres de constituição primária. Antes de eu continuar, olha interessante, que ele vai falar do reino mineral, vegetal e animal. Quer dizer, ele está afirmando que desde o reino mineral existe corrente mental. Isso é forte. Eu achei forte. Forte. Existe É forte. corrente mental. Então, lá, desde os reinos inferiores, você fala reino inferior a priori, você começa a ler reino inferior, vai os animais. Planta, sim, tá, mas nos minerais, enfim, aí eu vou colocar aqui o que eu pensei. Aí vocês veem se vocês concordam. Enfim, aí ele fala, a começar dos minerais, depois preponderando nos vegetais e avançando pelo domínio dos animais, de formação mais simples, para se evidenciar mais complexa, essa corrente mental mais complexa, nos animais superiores, que já conquistaram bases mais amplas à produção do pensamento contínuo. Eu acho fantástico isso, né? Primeira informação é essa. No reino mineral existe corrente mental. Não estamos O, falando de corrente o elétrica. André, É, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, Calderaro fala assim, ali pelo capítulo 3 ou 4, ele fala assim, a crisálida da consciência, crisálida a gente pode entender como potencialidade, né? A é, crisálida da consciência que já existe naquele seixo a rolar no fundo dos rios, aí já se acha em processo liberatório. Ou seja, ele está falando a crisálida, a potencialidade da consciência
também já existe nos minerais. Não, isso é Agora, não é na espetacular, né? pedra, né? Não é, ela Sim. está se manifestando ali, mas ela é emitida pelo princípio inteligente que está atuando nos minerais, né? Então, foi exato, porque ao ver isso, eu, né, corrente mental, eu, né, com o que eu conheço de doutrina espírita, só tem uma resposta para isso. E a senhora acabou de dizer. Aí eu fui a Allan Kardec, na questão 607A. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Sim, Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o põe longe princípio nisso, viu, André? Põe inteligente, longe nisso. né? O princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este, a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. E aí, Allan Kardec desenrola. Então, na minha opinião, e eu acredito que a doutora Libénia já matou até antes, e isso gostaria de ouvir vocês, não vejo uma outra razão para que haja uma corrente mental desde o reino mineral que não seja já o princípio inteligente estagiando, Claro, que nós aprendemos com a claro, doutrina. Não vejo outra explicação. claro, Dentro da minha limitação, é o princípio inteligente. Aí sim faz sentido você ter corrente mental. Mas claro. mesmo assim, é bem complexo, né? Para nossa cabeça. Fazer uma analogia, né? Pega o microfone aí, João. Eu sempre esqueço. Fazer uma analogia. Ah, eu lembro que no livro dos Espíritos, né, fala da formação da Terra, mais a Gênese, né, mas quando fala da bola de fogo, porque o pessoal fala muito que a Terra era uma bola de fogo e depois a vida veio através de astronauta, de espaçonave que veio aqui trazer vegetal, animal e etc. O livro dos Espíritos explica que potencialmente, essa palavra é muito profunda, né? Potencialmente, aquela bola de fogo, ela já continha todos os ingredientes. E à medida que ela foi se resfriando, né, através das combinações dos gases, formando vapor, formando chuva, e durante milhões de anos se resfriando, aquela potencial de vida que tinha os germes de toda a vida, vegetal, animal, na bola de fogo, foi criando o momento propício para surgir, né? E aí eu acho que é o mesmo princípio, por exemplo, de uma semente. Quando você vê uma semente, você tem potencialmente uma árvore, né? Tem uma árvore gigante, muito maior e mais complexa do que a semente, mas ela vai crescer, vai germinar e vai se tornar. Acho que é a mesma coisa, essa corrente mental, o potencial que tem desde o reino mineral e vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? Através dos vários reinos que ela vai migrando, né? Mineral, vegetal, animal e humana no final. Acho que é mais ou menos a mesma coisa. Ô, Ô, João, João, deixa eu humano só no fazer um final não, né? comentário. Ô, João, Oi? humano no final não, né? O espírito, né? O espírito. Mas o espírito ainda, nós vamos para a angelitude, a fase humana nós vamos passar por ela. Ah, sim, não é o ponto final, não é o humano, né? É, É porque nós, aqui né? para nós, na É nossa nós. referência de hoje, né?
Mas em espírito, não. Nós vamos lá para a angelitude ainda. Opa, eu quero volitar por aí sem passaporte. João, deixa eu fazer um comentário, João, isso que você Fala falou. aí, Vitor. João, só complementando essa sua reflexão, que a literatura espírita nos traz isso. Nós também somos sementes, mas sementes espirituais, que como aquela sementinha que é semeada na terra, nós também precisamos, né, ter esse contato com a matéria para nos desenvolver esse plano divino que vai nos levar a isso que a doutora Irvênia falou, que é a angelitude, né? Então, assim, dessa reflexão de vocês, né, lá do reino mineral, já com essa potencialidade toda, né, vai demonstrando de fato que nós também somos como essa sementinha espiritual. Agora, da primeira vez que eu li essa parte que o André acabou de falar, eu não refleti por esse lado. O que eu refleti? Bem, as pedras são formadas de átomos e elétrons, e todo elétron está em vibração. Se está em vibração, está tendo ali uma emanação. Porque é isso que ele falou nos outros capítulos, mas eu não fui por esse lado que vocês falaram. Mas, mesmo assim, essa reflexão que eu fiz é algo que, assim, que eu pensei hoje à tarde, é algo que, de fato, que eu nunca pensei. Às vezes a gente olha para um pedaço de matéria e acha que aquilo ali é nada. Não, mas aquilo ali tem também ali uma vibração, um determinado comprimento de onda e participa, vamos dizer assim, desse mundo de vibrações, né, que nós estamos imersos. Então, essa questão do problema da vibração, ele é muito interessante. Esse livro está aprofundando essa reflexão. Então, no centro espírita, como foi falado aí pelo André, a questão da gente, né, encontrar no centro espírita um ambiente vibratório propício para desenvolver as atividades, isso aí eu entendo que esse livro está trazendo uma reflexão muito, muito profunda e muito explicativa sobre isso, sobre tudo isso. Tudo tem a sua vibração, do mesmo jeito que nós podemos contribuir, nós também podemos atrapalhar bastante, né? Então, se a gente está numa reunião espírita aí pensando, né, na janta deliciosa que vamos comer depois, tudo bem, né? Do ponto de vista espiritual, vamos dizer assim, é até vergonhoso, né? Mas às vezes nós somos vencidos pelas nossas necessidades fisiológicas, né? E a gente pensa na comida porque a gente está com fome. Então, assim, muito interessante esse ponto aí, ele abre pontos de reflexão que a gente vai entrando, né? Livro adentro, tá? Era isso, pessoal. Ô, Vitor, agora, né, André, outra reflexão em cima disso. Será que mesmo na pedra, que tem átomos, moléculas e tal, essa vibração, esses movimentos dela não são por estímulo do princípio inteligente? Não são, a causa não é a atuação do princípio inteligente? Quer dizer, não é uma qualidade da matéria. A matéria responde a um estímulo do princípio inteligente. Deve ser assim, né? Uma excelente reflexão. Interessante. 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 E Quer talvez dizer, seja é tudo reflexão, né? O A André, gente não tem resposta pronta, não tem bola de cristal, é só reflexão. Mas é algo achei plausível que ele falou nos outros capítulos. sim. Sim. O André, eu já estava Oi. entrando em paranoia. Agora você, a doutora Ivene e o Vitor me deixou mais maluco. Doutora Ivene, eu estou ficando maluco, doutor. Não, Alexandre, Não, estou tudo brincando. é ação do princípio inteligente. Com A certeza, com matéria, certeza. ela é inerte. A matéria é inerte, tudo Sim, é ação do princípio inteligente. Toda a organização da matéria, toda coisa da matéria é atuação do espírito, sim, né? não, é perfeito o que a senhora falou. Eu estou falando assim, a gente, quanto mais vai se aprofundando, é uma coisa tão maravilhosa, né? Que a gente vai se aprofundando e vai cada um entendendo de uma forma. E É, a senhora chegou num ponto agora que realmente precisa parar. Eu acho que preciso parar uns 10 anos para começar a refletir de novo. A a grande Complicado, viu? questão, como a gente vê que a evolução no reino né, humano, animal e talvez até vegetal, ela é individualizada, né? Ela é individualizada. Eu fico tentando raciocinar como é que essa evolução individualizada ocorre no mineral, por exemplo, numa montanha rochosa, um monte de rocha lá. Cada pedaço, cada fragmento é uma individualidade,
que vai evoluindo, ou essa evolução é conjunta, né? É meio estranho pensar nisso, né? É bem complexo. Salvo engano, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz vai deixar claro a presença do princípio inteligente dentro da célula. Quantos Sim, milhões de células nós temos? Aí, fazendo uma analogia ao reino mineral, por que não o princípio inteligente no interior dos átomos que formam a rocha, o solo? Não sei. Então, assim, é muito complexo. Eu acho interessante ele falar assim, ó, isso aqui não tem como abordar agora, mas o que ele aborda já está difícil para a gente. já está O que ele entende difícil. que dá para abordar já é para a gente desafiador. Imagina o que ele fala quando ele fala que não dá para abordar. O que tem por Ô, trás, João, né? é, ô, João, uma coisa que nessa coisa de individualização do princípio inteligente, a gente não pode cair nesse conceito que veio do esoterismo, que é da alma-grupo. Na doutrina espírita não temos o conceito de alma-grupo. É Não o tem. panteísmo, né? Panteísmo. É isso? Acho que é o Isso panteísmo. daí quem trouxe para dentro do espiritismo foi o Edgar Armond, que É. veio do esoterismo. Não tem esse conceito dentro da doutrina. Eu acho, isso aí é leitura minha também. Todo princípio inteligente, ele já é criado simples e ignorante. Ele não é uma coisa grupo que depois que parte em pedaço. Não. Alguém já falou, esporula. Esporulação é uma forma de reprodução do ser vivo. E o princípio inteligente não se reproduz. Ele é criado por Deus. Quando ele é criado, ele já é individual. Eu acho que o que se individualiza é a matéria. E lá, ainda quando está naquele protoplasma no fundo dos mares mornos, que é uma coisa indiferenciada lá. Quando um pedaço daquela geleia passa uma membrana em volta, e ela fala, eu sou dentro dessa membrana e ocupo esse espaço aqui. Eu acho que a matéria que era assim, era uma geleia ali, o ser se individualiza quando uma parte daquilo passa uma membrana em volta. Pronto, para mim é isso aí. Agora, individualização do espírito, eu acho que isso aí já nasceu individualizado. Não tem essa coisa. A individualização, que a doutrina fala, eu entendo que é no sentido do comportamento. Por exemplo, Das qualidades, é, né? Dos os atributos. bichinhos, quando nascem dos animais, eles têm alguns que já são de espécies nidífugas, já sai do ninho e vai se virar. Tem outros que ficam junto com os pais, com a comunidade, um tempão. Por exemplo, filhotes de grandes felinos, de leão, de tigre, de onça, fica 2 anos e meio com a mãe, com o coisa para aprender a caçar. Isso está se individualizando, né? Nos primatas, no chimpanzé, precisa de 5 anos o filhote para aprender as coisas. E o filhote de ser humano, então, quanto que precisa? Hoje em dia eu estou vendo Tem uns de filhotinho de 40 30 dentro de 45. anos. casa aí que não Eu estou individualizou vendo ainda. filhotinho de 30 anos que ainda está embaixo da asa do pai e da mãe. 45. Eu digo, Ainda não se individualizou como ser, Eu acho que né? é por aí mesmo que a doutora Ivênia fala. Eu entendo também que é aí. Aí que é a quem, chave. quem Mas já. isso tudo é reflexão, é assim, não tem resposta pronta, o que é uma das grandes coisas da nossa doutrina. É não ter respostinha pronta para tudo. O meu, Todo o nosso entendimento depende da gente estudar e ir compreendendo. Tem coisa que, por mais que a gente estude, a gente não vai entender ainda no nosso plano, né? o, Só o quando a meu, gente estiver lá nas altas esferas da angelitude, o, talvez. o meu raciocínio é porque basta você ter cachorro, ter mais de um cachorro, né? Não precisa ser ao mesmo tempo, mas morre um, você pega outro e tal. Você percebe como eles são diferentes, eles têm uma personalidade. Totalmente, Então, totalmente. esse ser, ele está evoluindo de forma individualizada, desde o reino animal, mas desde quando? A minha questão é essa, desde o vegetal, desde o mineral, ou Desde que ele, ele está sendo regido pelo princípio inteligente dele, João. sim, eu entendi, mas, por exemplo, você fala da célula, nosso corpo tem várias células, mas eu sou um Milhões. princípio inteligente
Eu sou um agrupamento de células e Não, eu não, você evoluo já não é mais um Ô, espírito individualmente. João, isso inteligente, né, está. João? Ô, André, dá É, licença. Isso está em sim. Evolução em Dois Mundos, capítulo 5. André Luiz fala assim: ao longo dos evos, né, dos grandes períodos de tempo indeterminado, surpreendemos as células como princípios inteligentes rudimentares, a serviço do princípio inteligente mais evoluído nos animais superiores e em nós, seres humanos. Nós estamos regendo o que ele chama de colmeia de princípios inteligentes. Vai ficar mais um pouco complexo só. Vamos lá, ó. A gente tem pouco, a gente tem mais 10, 15 minutos, né? Ô, André, desculpa, viu, bem? Vai em Não, frente. mas essas discussões é que são importantes. É isso que acrescenta. Se não der para acabar o que eu programei para hoje, tem a semana que vem. Tá tudo Tá certo. bom. Importante a gente discutir. É isso que vale muito a pena. Eu me arrependo muito na época de faculdade, que eu ia na palestra e depois tinha a mesa redonda, eu saía. Quando a mesa redonda que é o grande. Que A é a parte palestra, mais sim, importante, importante, mas a né? mesa redonda é a hora que você discute. É. Você escuta. É aí a hora do aprendizado. Eu me arrependo dessas coisas. Tanto que hoje eu não perco o final, tem que ficar até o Vamos final. lá, então. Vamos lá. Então, dando continuidade, né? O André Luiz vai dizer para ajudar a gente ainda mais um pouco, né? Em todas as criaturas subhumanas, então, né? Do reino mineral até o, enfim, os agentes mentais, na forma de impulsos constantes, são, desse modo, empregados na manutenção de calor e magnetismo, radiação e atividade química nos processos vitais dos circuitos orgânicos, de maneira a sedimentarem pouco a pouco os alicerces da inteligência, salientando-se que nos animais superiores os impulsos mentais a que aludimos já se responsabilizam por valioso patrimônio de percepções avançadas. Aqui ele traz um pouco daquilo que ele falou do calor, do magnetismo, né? Você vê que ele vai trazendo, mas está vinculado à questão do circuito mental, da corrente mental. Vamos lá. Aí, para acrescentar aqui, pessoal, eu fui no Evolução em Dois Mundos, mas eu fui no Evolução em Dois Mundos após estudar aqui, ó. É bom todo mundo olhar. Esse livro é espetacular. Então, eu fui nas referências que a doutora Irvênia colocou aqui, eu fui na Evolução em Dois Mundos. Aqui a doutora Irvênia vai falar, inclusive, já que estava a turma aí em relação, que é natural, né? O espírito humano evolui do princípio inteligente dos animais, algo assim, tá aqui, ó, capítulo 2. Enfim, esse livro vale muito. Inclusive esse vale muito, esse vale muito, esse vale muito. E assim vai. Vamos lá. No Evolução em Dois Mundos, olha que interessante o André Luiz. Dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Aí o André Luiz, lá no capítulo 18, segunda parte. O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução. Já para botar a gente, vamos, né? Porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros, que também é ideia fragmento. É evolução, né? Ainda assim, nomearemos. Aí ele fala sobre o cão e o macaco, o gato, o elefante, o muar, que é a mula, né? Chamar você de mula é um elogio, gente. Assim, e coitada da mula que está sendo comparada a você. Né? Lembremos do caso do verme do Chico com o Emmanuel, o que acontece quando eles comparam o verme. O cavalo, né, como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental.
como introdução ao pensamento contínuo. E antes que a doutora Ivênia fala, ela no livro deixa claro a questão dos golfinhos. Porque aqui André Luiz vai dar exemplo do dia a dia nosso. O golfinho está um pouco mais distante, está no mar, não, né? A gente não tem um contato direto. Mas o cachorro, macaco, gato, elefante, a mula, o cavalo, está mais próximo. Então, o interessante, né, dessa questão é que a própria ideia fragmento, num processo evolutivo, ela é diferente de diversos animais. Ela também está em processo evolutivo. É o princípio inteligente. Não dá para entender de outra forma. A não ser que me apresente algo, é o princípio inteligente. E aí tem outra ainda, mais uma. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento, por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que então paulatinamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldade umas às outras. Ou seja, quando nós já estávamos habitando na espécie humana, ainda assim o processo evolutivo da corrente, né, dessa questão mental nossa, que hoje é outra situação. Hoje nós estamos no Homo sapiens sapiens, é isso, doutor Irvine? Pode falar só Homo sapiens. Mas seria já não é aquele Homo sapiens, já é um mais evoluidinho. Mais Tem o Homo sapiens atual e o Homo sapiens antigo. Antigo, né? Mas olha, entre o macaco lá, que na Gênese fala de Kardec no capítulo 11, a partir do item 15, que ele fala que corpos de macacos teriam sido adequados para as primeiras encarnações humanas, hoje a antropologia fala a mesma coisa, e aquele livro do Harari, da História da Humanidade, também fala a mesma coisa, dos sapiens, né? Desde esse macaco até o homem de hoje, sabe quantas espécies que foram se tornando humanas a antropologia já identifica? Cerca de 20 espécies humanas e pré-humanas. Não é só o ser humano que é do gênero humano. Isso não é só os sapiens, porque a gente acha que a espécie humana é só nós. Não. Há 150 mil anos atrás, a nossa espécie convivia com outras 6 espécies do gênero humano. Inclusive, se acasalou com elas, porque na comunidade europeia, o pessoal da genética está fazendo levantamento do DNA, encontra DNA de Neandertal, principalmente de Neandertal, de heidelbergense, de sapiens antigo, porque a nossa espécie conviveu, segundo Harari, há 150 mil anos, com outras 6 espécies do gênero humano. Vamos lá, não, é espetacular, né? Então, valendo-se dessa instituição de permuta constante, as inteligências divinas, isso é interessante, porque no livro Evolução dos Mundos deixa muito claro a influência, né, da espiritualidade responsável pelo planeta. As inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada. Olha que interessante. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo, e por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou ideias fragmentos da crisálida de consciência, que a doutora Ivete tinha falado, no reino animal, se transformam em conceitos e inquirições,
traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima, lá no capítulo 10, primeira parte. É espetacular. Esse livro eu acho espetacular, para a gente O poder depois André, ficar digerindo aí. viu, André? Inclusive, nesse livro, no capítulo 10, André Luiz chama essa criatura que está entrando no período de humanidade, ele chama de homem infraprimitivo. Você pode conferir lá, logo no começo do capítulo 10. E esse homem infraprimitivo, ele foi trabalhado no plano espiritual para depois, quando encarnasse, fazer modificações no aparelho fonador para adquirir a palavra articulada e a linguagem. A linguagem é que serviu de agente indutor para que ele pudesse transformar o pensamento dele, que ainda era fragmentário, em pensamento contínuo. Olha que A beleza, evolução hein? é maravilhosa, né? A Maravilha. evolução é maravilhosa. Eu, assim, nossa, fiquei muito feliz de ter a oportunidade de estar estudando isso. O livro da senhora, espetacular, sabe? Está me abrindo muito a cabeça, me ajudando bastante. Por isso que eu aconselho, viu, pessoal? Porque a doutora Ivene escreve de forma muito didática. Ela vai trazendo a doutrina espírita, vai trazendo as questões científicas, intercalando e fazendo conclusões de maneira muito didática. Então, vale a pena, vale a pena. E eu, modéstia à parte, eu tenho um livro com, né, a dedicatória, e aí não tem preço, né, gente? Tem que mostrar, não tem conversa. Olá, Diane, boa noite. Tá? Vale muito a pena mesmo. Ô, Inclusive, André, auxiliou olha, bastante no estudo de hoje. André, se tem algum Oi, mérito que eu escrevo, é porque eu tenho o seguinte hábito: tudo que eu escrevo e que eu falo, eu cito a fonte, né? sim, Depois, se eu quero fazer algum comentário, eu falo na minha leitura, mas eu cito a fonte, porque sim. às vezes eu fui prestando atenção, você assiste uma palestra ou você lê um livro, a pessoa não fala de onde tirou aquela informação. Aí Sim. você quer ver mais, você quer ir no original e não tem referência, né? Então, Tanto tudo que é eu que eu falo achei em com todos os livros facilidade, que eu né? escrevo, eu cito a fonte. Eu achei com facilidade. Aí eu fui no Evolução dos Mundos, porque aí eu peguei o texto maior, mas, Você mas por pega ter citado o lá. original, né? Sim. Né? Tá certo. Então, aconselho. Inclusive, Muito boa a tem tua um capítulo, explanação, viu, pessoal. André? Nossa, valeu, foi muito, muito legal. Eu que tenho que agradecer a oportunidade, porque o que mais aprende sou eu, estudando esses dias todos aí, né? E Todos tem um nós, né? capítulo nesse livro, pessoal, sobre o pensamento dos animais. Então, a doutora Helena já aborda isso lá, com as questões doutrinárias e científicas. Então, vale muito a pena. Não estou fazendo a propaganda porque a doutora Helena está aqui. A gente está aproveitando que ela está aqui para poder, me desculpe o termo, sugar o máximo de conhecimento. Nem sou por osmose. Virtual, eu estou aceitando. Mas é isso, agradeço. é, E semana que vem tem mais. Legal. Muito Vocês legal, vão. André. Gostei Muito muito. bom, André. Muito bom. Parabéns. Muito Mas, rico o estudo de hoje. Praticamente encerramos no tempo, né? No tempo de terminar. Não sei se o Márcio e o Alexandre querem fazer algum comentário. o Márcio Não, João, estudou tá esse tudo certo. capítulo. A semana que vem a gente fala. Tá muito bom, Tá. muito bom. Obrigado, André. Eu que É, agradeço. estão me ouvindo? Sim? Não, eu acredito que, pô, foi brilhante, André. Obrigado mesmo. Aquela Nossa, foto que muito eu tive bom. e o meu cachorro e o meu gato que morreram, aquela fotinho eu pus lá no nosso grupo. E eu achei também interessante, eu tinha essa dúvida que o André esclareceu bem, né? Porque em Evolução em Dois Mundos eles citam apenas 5 animais, né? E eu fiquei com a dúvida para perguntar para a Ivênia sobre o golfinho, né? Que é fantástico, segundo a É, ciência atual, é o mais inteligente de todos os animais, né? Não sei o se você golfinho é confirma. muito, muito inteligente, sim. Porque no texto, André Luiz fala dos animais da vossa convivência. A gente não convive com o golfinho, né?
Mas o golfinho, Não. se ele falasse de modo geral, podia pôr na lista, assim, com certeza. O cérebro dele é muito, muito desenvolvido. E sabe uma coisa que é E legal, pessoal? Desculpa, Márcio. No livro, a doutora Ivênia traz a evolução, a foto dos cérebros, as ilustrações, como que foi evoluindo, a parte frontal, que é a parte, né? É muito interessante para conseguir compreender o todo. legal. Eu vou parar que eu falei muito. Fala aí, Márcio. Só para finalizar, uma coisa que me entristece há muito tempo é que essa questão do Edgar Armand e Ramatiz, que confundem demais a cabeça das pessoas. Infelizmente, aqui no meu grupo espírita, tem algumas pessoas que militam as regras de Edgar Armand. Por sorte, não é a maioria. Mas eu acabei de escrever uns textos aqui que eu coloquei aqui que eu estou pesquisando ainda, e vou colocar aqui no Estudos Mediúnicos do Céu, que vou compartilhar lá no grupo do A Caminho da Luz, porque isso me incomoda sobremaneira. As pessoas têm uma articulação que acaba insuflando as pessoas a estudar Ramatiz e Edgar Armand, e isso acaba prejudicando demais, 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 né? Então, isso me entristece. Ô, Márcio, mas eu acho que a gente no meio espírita é assim, entre uma obra, seja de quem for, e a obra doutrinária da codificação, a gente vai na obra da codificação. Não bateu, você tem que escolher com quem você vai ficar. Com Kardec, acabou. Ô, André, Concordo. você, nesse livro aí, A Questão Espiritual dos Animais, quando eu falo animais e mediunidade, eu faço comentário sobre Edgar Armand também. Em que pese o respeito que a gente tenha por ele, pela figura pessoal dele e tudo. Agora, tem coisas que ele escreve no livro dele, Mediunidade, que não batem com o conteúdo da doutrina espírita. Então, entre Edgar Armand e Kardec, eu fico com Kardec. Tá certo? Acabou, Márcio. Não Não, tem mas a erro. questão que eu até vou colocar no grupo, no texto aqui, é justamente que é tão lamentável que ele mistura Ramatiz com teosofia da Blavatsky, conceitos que não têm absolutamente nada a ver Pronto. com a... Aí você vai na doutrina, você vê o que está na doutrina e faz opção pela doutrina. Acabou. Para mim é ótimo. O que me incomoda é que tem pessoas formando novos espíritas baseados nos livros de Edgar Armand. Isso que me chateia. Entendeu? Ô, E tem pessoas do grupo que muitas vezes não enxerga. Mas é só isso. ô Tá bom. Márcio, não é Oi. só isso, não. Você, como aniversariante, faz a prece para nós, por favor. Vou prazer. Parabéns, viu, Márcio? Feliz aniversário. Obrigado, obrigado. Você está bem, né, Ivênia? Hum? Você está bem, né? Eu tô bem, sim. Mandei aqueles dados do Terra de Ismael, tá? Ah, tá bom. Tá bom? Obrigada. Então vamos lá. Vamos, nesses momentos de estudo, vamos nos sintonizar entre nós, com os nossos amigos espirituais, dentro das nossos sentimentos de alegria, no aprendizado, de estarmos atuantes nas questões espirituais individuais de cada um e dentro de cada grupo ao qual pertencemos. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, aos mentores, aos nossos anjos guardiães, para que possamos, no transcorrer desse resto de semana, continuarmos atuantes no estudo, nas reflexões, na autoanálise, dentro dos nossos propósitos pelos quais aqui estamos,
e agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Criador, de todas as leis maravilhosas que nos regem. Que Jesus nos ampare, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja.